Olá, lindeza! No vídeo de hoje eu trago o tutorial desse vestido aí, Clarice me imitando, gente, igual eu faço, né, quando eu vou mostrar o vestido, as roupas, enfim. Esse vestido aí infantil, dá pra fazer pra adulto, pra adolescente, né, gente, de vários tamanhos. E eu espero muito que vocês gostem do tutorial. Não esqueça de deixar o gostei, porque ajuda demais o meu canal, tá bom? E se você gostar do conteúdo aqui do meu canal, seja muito bem-vinda, é só se inscrever aqui embaixo e vamos lá pro vídeo. Eu tenho aqui, ó, já um como referência. Ele tá ficando curto na Clarice. Ainda dá pra usar, mas tá ficando curto, então vou fazer um pouco mais comprido. E eu amo esse modelinho, gente. Ele é muito bonitinho, né? Tá até o contrário aqui, ó. Ele é assim. Esse aqui, ó, tem um forrinho. Eu vou colocar um forrinho também. Eu só quero mostrar pra vocês o tecido. O tecido que eu tô usando aqui é uma lese, toda bordada. E aqui, ó, esse aqui é o comprimento do tecido quando a gente compra na loja, que é a largura que vem nele. Então, ó, dobrado assim, ó, ele tá dobrado uma vez, ele tem 68 centímetros de largura. E a forma que eu vou cortar não vai ser na direção do fio, assim, ó, no comprimento. Vai ser deitado. Por quê? Porque aqui onde vocês veem, ó, tem uma barra, um bordadinho. Eu vou usar essa barra aqui pra ficar aqui embaixo, ó, na bainha. Então, já vou aproveitar ela. Sobre a quantidade de tecido que eu comprei 80 centímetros. Na verdade, foi até a minha mãe que deu esse tecido pra Clarice. Então, foi muito tecido, porque olha só, eu preciso da largura da criança. Então, até aqui, ó, uns 60 centímetros eu conseguia fazer a largura. E ali em cima, eu acho que eu consigo tirar as alcinhas, ó, porque eu vou fazer um tanto assim mais comprido, ó. Aí eu vou cortar aqui, vai sobrar um tanto lá em cima, eu consigo fazer as alcinhas, o babadinho lá em cima. Mas tá bom, né? Melhor sobrar do que faltar. Tem aqui 80 centímetros. Esse aqui tem babadinho aqui, ó. Sem a barrinha fica mais rápido, porque você corta reto, coloca o lastec, a alcinha e pronto. Mas acho que eu vou fazer assim. Tá vendo que é levemente franzido, então eu vou usar essa largura aqui todinha dos 80 centímetros. E vou fazer o babadinho de leve. Vou usar essa barra aqui mesmo. Então, como é que eu vou fazer para dobrar? A gente vai pegar a largura da cintura da criança e multiplicar por 2. Vai te dar a largura do vestido, porque tem lastec, eu sempre gosto de cortar 2 vezes. Aqui no meu vai dar 104. Então, peguei a largura da Clarice, da cinturinha, 52 centímetros. E multiplico por 2, vai dar a largura que eu preciso cortar. Vamos lá? Vou dobrar aqui, ó, uma vez. Deixa eu virar assim pra ficar melhor, ó. Ele já tá dobrado uma vez. Vou tirar aqui essa barra, que vai ser onde vai ficar a bainha. Tá aqui com 11 centímetros. Vou usar essa largura toda, franzir o máximo que der. Aí agora aqui, nós temos dobrado uma. Aí depois dobrei mais uma vez já pra cortar frente e costas. Então, tem aqui 1, 2 vezes a largura do tecido. Vou deixar uns 2 centímetros sobrando aqui na largura para poder fazer a costura. Vou fazer a costura francesa, que é a costura embutida, tá? E aí, eu vou posicionar aqui o vestido que eu vou usar como medida, que eu quero mais compridinho que ele. Então, vai dar aqui, mais ou menos. E eu vou cortar no comprimento desejado. Vestido e barrinha cortados, agora vamos às alcinhas. Para fazer aqui a alça, precisamos de um viezinho e do babado. Então, você vai pegar aí os centímetros que dá da frente até as costinhas dessa criança e você vai cortar um pouco maior, tá? Depois você veste nela e marca antes de dar acabamento. Então, vou medir aqui, ó, da Clarice, dá 20 centímetros. Eu vou cortar aqui com os 24. Eu sempre gosto de deixar sobrando, porque conforme ela cresce eu vou soltando. Então, vou cortar o viezinho. 25, vai, com 25. Eu tenho 25 centímetros do viezinho, eu vou cortar logo o babado, porque sobrar aqui eu corto o viezinho. O meu babadinho aqui tem pronto 4 centímetros e meio. Então, vou cortar ele com 7 centímetros de largura. Vou cortar o meu babado com a largura de 7 centímetros de largura. Gente, eu tô meio torta porque eu tenho que cortar e filmar e a câmera tá do meu lado e eu sou canhota.
Eu ainda tô tentando me acertar nas gravações. E o comprimento desse babado é 2 vezes a alturinha ali do ombro. O ombrinho aqui vai ser 25 centímetros, então eu vou cortar com 50 centímetros. Que aí fica o dobro pra gente poder franzir. Então, tenho aqui, ó, pro babadinho, 7 centímetros de largura e 2 vezes a alturinha ali da frente até as costinhas, essa alturinha do ombro ali da criança, tá? Da frente, passando pelo ombrinho até as costinhas. Agora, a gente vai cortar o viés que vai nesse babado. Que é, aqui no meu caso, é essa altura da frente passando pelo ombro até as costas, que deu 25 centímetros aqui no meu caso, pela largurinha de 6 centímetros, porque é um viés mais largo. Ó, sobrou os 20 centímetros. Sobrou os 20 centímetros que eu comprei a mais, 25 centímetros sobrou aqui, na verdade. Qualquer coisa eu faço uma blusinha, alguma coisa pra ela. Tudo cortado, vamos costurar? Eu vou começar pelas alças. Já vou deixar essas alcinhas prontas já, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o babado, eu vou pegar uma pontinha dele, vou dobrar 1, 2 vezes, fazer uma bainha fininha nos dois. Ah, outra coisa do babado, gente. Vamos dobrar ele aqui, ó, na pontinha e vamos dar uma arredondadinha aqui, ó, no final. A mão livre assim mesmo, tá? Ó, dá uma arredondadinha. Tirar mais um pouquinho. Pra ele não ficar muito largo. Aí a gente vai fazer a bainha, do outro lado vai embutir, aqui no finalzinho, ó, ficou 4 centímetros, não é meu arredondado. Agora eu vou fazer a bainha fininha aqui nessa ponta. Vamos lá. Pra fazer a bainha nessa parte arredondada, sempre tem que fazer, costurar uma vez, depois dobrar e costurar de novo. É bainha lenço, né? Porque senão fica dando defeito. Dei uma bainha fininha, agora eu dobro de novo e dou outra por cima, bem na beiradinha. Aí, ó, fica perfeito, tá vendo? Agora é só passar o ferro, fica tudo certinho. Vou fazer isso no outro babado também. Todas as duas partes embanhadas, agora a gente vai franzir essa parte aqui. Você pode fazer, para franzir, como é que a gente faz? A gente faz uma costura reta, com os pontos frouxos e a tensão toda frouxa, o máximo que você tem aí. Aí, quando eu faço isso aqui na minha máquina, ela já vai franzindo, mas se a sua não for, já vou te mostrar como é que você faz. Aí só passa essa costura com os pontos tudo frouxos, pra aqui na beiradinha, na outra beiradinha. Fiz, a minha já vai franzindo, mas não vai ser o suficiente. Vou ter que franzir um pouco mais. Aí, o que eu faço? Você que a sua máquina não franze, pode fazer essa mesma coisa. Você vai pegar uma das linhas e vai puxar. Nisso que você puxa, vai franzindo, tá vendo? Você vai puxando até ficar na largura da alcinha. Ó, ficou do tamanho certo. Agora eu venho só distribuindo para ficar bem igualzinho, franzido por toda essa extensão. O máximo parecido, o máximo bem distribuído que você quiser, tá? Não precisa ser nada perfeito, mas precisa ter um capricho. Agora eu vou pegar aqui a minha alcinha. Vou pegar aqui o lado certo da alcinha e vou posicionar o meu babadinho aqui, ó, com o lado certo pra cima. Então, vai ficar a alcinha, que vai ser o viés, com o lado certo pra cima e o babadinho com o lado certo pra cima. Quando a gente abre, ele fica lado certo com o lado avesso. E vou unir os dois. Feito isso, vai ficar assim. Agora a gente vai pegar aqui a outra parte, vamos virar ele pra frente, ó. E vamos dobrar de novo. Dobra uma, vou até dobrar um pouquinho mais, vai ficar mais grossinho e não vai ficar tão largão, tá? Eu gosto de deixar ele dobrado assim. E aí a gente dobra embutindo essa parte aqui que a gente costurou e vamos bater uma costura prendendo.
E aí vai ficar assim, gente, olha que lindo. Toda embutidinha, né? A nossa alcinha, olha. Ai, eu fico muito passada, gente. Eu nasci pra ser mãe de menina mesmo, porque olha, essa lese tem umas pontinhas, eu fico tirando os linhazinhas. Nasci pra ser mãe de menina. Olha que coisa linda. Peguei aqui o babado do vestido, ó, que vai ficar lá na parte de baixo, e franzi também, tá vendo? E agora eu vou colocar ele aqui na barra do vestido. Vou pegar aqui o lado certo. Vou pregar ele, unir ele aqui, ó. Vou pegar uma das partes do vestido, isso aqui é a frente ou as costas, tanto faz. E vamos fazer a união do babado com ela. Fiz o acabamento aqui, ó, da união do vestido com o babado da barra e dei zigue-zague. Eu tenho, gente, a Ultralock, a overlock da Cindy, caseira, doméstica, mas eu gosto de fazer às vezes assim pra mostrar pra vocês que vocês com uma máquina doméstica que faça zigue-zague conseguem fazer suas roupas e dar acabamento em casa. Aí agora é só cortar esses fiapinhos que ficam e, ó, uma dica, tá? Por isso que eu sempre falo, assistam todos os tutoriais daqui do canal, mesmo que não seja uma peça que você queira fazer pra você, porque você sempre vai pegar alguma dica de acabamento. E a dica desse de hoje, vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse ponto zigue-zague, qual foi a numeração que eu usei. Coloquei aqui o zigue-zague da minha máquina, coloquei aqui, ó, no 1, o tamanho do ponto, e aqui, ó, onde a gente bota como é que vai ficar o zigue-zague, mais largo, mais fininho e mais comprido, eu coloquei no 6. Então foi essa programação que eu coloquei aqui, ó, e ficou assim. Agora vamos para acabamento das laterais. Agora a gente vai fechar as laterais. Então vou posicionar aqui, ó, uma das partes com o lado avesso para cima e vou vir com a outra parte do vestido e vou posicionar com o lado avesso virado para esse lado avesso que já tava aqui, ó. Então vai ficar assim. Lado avesso com lado avesso, tá? Que a gente vai fazer a costura francesa na lateral, que é aquela costura embutida. Outra dica, ficou dando esse enrugamento, você pega o tecido, ó, e puxa, tá? Pra costura dar uma cedida. Aí, o que eu vou fazer? Vou fechar as laterais, daqui de cima até aqui embaixo, daqui de cima até aqui embaixo, com retrocesso no início e no final. Costura feita nas laterais, aí você pode acertar, se você não conseguir fazer ela bem certinha, você pode acertar pra ela ficar toda igual. Só aqui que o babado passou um pouquinho. Agora a gente vai desvirar isso aqui. E aí a gente vai ter aqui, ó, o lado avesso. Agora a gente vem aqui do lado avesso e costura aqui, ó, de cima até embaixo de novo, de cima até embaixo de novo, pra gente embutir isso aqui que a gente costurou. Ele vai ficar escondido aqui dentro dessa costura que a gente vai fazer agora. O lado de fora ficou assim e o lado de dentro, a gente, fica assim, ó. Olha que lindo, tá vendo? Agora vamos fazer bainha nessa pontinha aqui, ó, da parte superior do vestido. Para essa bainha da parte de cima, eu tô fazendo uma bainha com 2 dobras. Dobrei uma vez, 2 vezes e aí é só costurar. Bainha na parte superior do vestido pronto. Agora a gente vai aplicar lastec. Aqui no meu canal tem um vídeo exclusivo só ensinando a fazer lastec, tá? Por isso não vou ensinar o passo a passo aqui nesse vídeo, mas aí é só aplicar lastec em todo o corpinho desse vestido. Lastec pronto, olha que lindinho que ficou. Eu fiz com a distância de 1 centímetro cada um, mais ou menos. Agora nós vamos colocar as alças. Eu gravando aqui, a criança tá comendo ali. Aí eu vou pregar aqui a alça na frente, vou vestir nela e prego atrás depois que eu vestir nela para ver a altura certinha. Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui a frente, achei o meio e depois dobrei mais uma vez e achei o meio do meio. Dá pra entender? Você tá com alfinete, gente. Aí coloquei o alfinete, ó. Aqui é o meio da frente, aqui é o meio do meio. Aí é onde a gente vai colocar as alças. Isso pra frente. Nas costas, a gente segue... Nas costas eu vou mostrar como é que vai ser.
Então eu venho aqui com a minha alça e simplesmente passo ela um pouquinho aqui do lastec e passo uma costura prendendo ela, tá? Aí vai ficar assim, aqui do lado avesso, se você não for por forro, você só dobra a pontinha e costura na mão, para não ficar desfiando, tá? Ou bate 2 costuras retas. Aqui, como eu vou colocar o forro, vai esconder, não vai ficar aparecendo. O lastec, quando eu preguei, eu deixei uma beiradinha assim, sobrando, ó. Quase meio centímetro, um pouquinho mais de meio centímetro. Deixei essa pontinha sobrando, aí fica essa ondinha na beiradinha que eu gosto. Na parte das costas, eu gosto de colocar assim mais juntinho, ó. Tem só 2 dedos de diferença, porque aí não fica caindo a alça. Na frente, ó, tá mais pra cá, tá vendo? Aí atrás eu dou uma juntadinha, experimentei nela, marquei a altura certa e tá pronto. Agora eu vou colocar o forro. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar o forro no final. Aí tá pronto, só falta passar o ferro. Aí vai ficar tudo no lugar, vai ficar mais bonitinho ainda. Agora eu vou colocar o forro. Costurei aqui o forro da mesma largura do vestido, um pouquinho mais curto, para não ficar passando. Na lateral eu fiz a costura francesa também, ó, para ficar embutido, e fiz bainha. Agora a gente vai pregar ele aqui em cima, essa parte aqui, ó, a gente vai pregar ele no vestido. Vou pegar aqui o meu vestido com o avesso para fora e o forro com o avesso para dentro. E aí eu vou vestir o vestido com forro, assim, ó. E aí eu venho aqui, ó, por debaixo do forro. E aí eu vou bater uma costura aqui, ó, onde que tá o último lastec. Eu vou bater uma costura no forro, pregando ele de fora a fora, em volta do vestido, esticando, tá? Pra esticar junto com o lastec. E aí quando a gente virar, ele vai estar dobradinho, só com essa beiradinha aqui, ó, que eu deixei sobrando do vestido pra fora, pra não ficar o forro virando, sabe? Vamos pra máquina. Aí, ó, o forro tá aqui. Aí eu resolvi, em vez de bater a costura aqui por dentro, bater a costura aqui por fora, pelo vestido. Aqui tá o forro, aqui tá o vestido. Aí eu venho batendo a costura aqui, ó, no último lastec, esticando. Deixa ela dormir aqui. Aí o forro, ó, ficou costurado assim e depois eu bati uma costura aqui acompanhando a outra linha do lastec, esticando, ó, pra poder ele não ficar virando. Aí do avesso ficou assim. Agora eu vou desvirar pra vocês verem. E do lado certo ficou assim, olha que lindinho. Já passei o ferro para colocar as costuras no lugar. A barra ficou assim, com esse acabamento que veio, né? E aqui o corpinho de lastec. E a alcinha, gente, olha que linda. Ficou todo embutido, né? Ó, por causa do forro. Mas se o tecido que você fizer não precisar de forro, vai ficar mais fácil ainda de fazer. Tá vendo? É um vestidinho bem facinho. Só corta o comprimento, se não quiser botar essa barra também não precisa, você corta direto, vai dar menos trabalho. Coloca o lastec, a alcinha e pronto, ó. Coisinha mais linda, cara da riqueza. E esse tecido é lindo, né? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.